Aleluia, amém, Pai do Senhor, a todos, amém, amados, glória a Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Eu queria dizer aí para os irmãos legendários, não desistirem do Diguinho, não desistirem do Fábio, não desistirem do Thiago. O Bruno está com um pezinho lá, o relógio laranja ele já tem, então assim... por gentileza, não desistam desses amados, eles têm potencial para legendários, então não desistam deles, amém? Mas até o tênis laranja também, pelo amor de Deus, também, né? A menos, tá? Aleluia, amados, tá bem ruim de ouvir aqui, eu não sei se é meu ouvido ou se queria convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 1. Amém? E domingo que vem, em nome do Senhor Jesus, se o bom Deus permitir, o nosso apóstolo vai pregar aqui com o microfone dele igualzinho esse aqui, amém? Aleluia. Até agora só eu usei esse negócio aqui e já está ficando meio esquisito, então só eu estou usando isso aqui. Ele tem um dele lá só para ele, a gente vai estrear domingo que vem, aleluia, amém? Glória a Deus. Salmo de número 1. Amém. O Salmo diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Se você puder colocar aqui de novo o verso 1, uma outra versão, na versão corrigida fiel, talvez vai clarear um pouco mais dentro daquilo que a gente já conhece como texto. O salmista Davi, escrevendo, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pode deixar aí o verso primeiro. Eu queria rapidamente nessa noite, e tem que ser mais rápido do que o normal, e até depois, profeticamente, a gente começou ali um processo. Você viu, eu aqui, de maneira muito séria, digo para você que é líder desse ministério aqui, faz parte de algum ministério, no final, está lá a marreta, vai ficar lá, ou a gente arruma um martelo menor aqui, alguma coisa. Você que é líder, vá lá, dê lá, quebra um pedacinho daquela parede lá, profeticamente, porque você faz parte de tudo isso, e vai ser uma grande bênção. Libera a palavra lá, que agora, rapidamente, se o bom Deus permitir, a gente já vai derrubar tudo ali. Então, você faz parte disso, mas eu queria só lembrar, está ali a marreta, dá uma marretada lá que vai ser bênção, em nome do Senhor Jesus. Eu queria rapidamente falar sobre esse Salmo número 1, um Salmo tremendo, poderoso, e o salmista começa no verso 1 dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem, aqui não é homem no sentido de sexo masculino, aqui o homem ali no original é ser que existe, um ser existente, um ser humano existente, amém? Você está aqui? Amém. Você é um ser humano existente, amém? Amém? Tem gente que não sabe o que é ser humano existente, amém? Você é um ser humano, você é um ser que existe, amém? Você sabe disso ou não? Tem gente que tem dúvida séria pelo jeito, mas você é um ser existente, que difere da divindade de Deus, não é Deus, não é um ser divino, é um homem. Então não é homem no sentido de macho ali, de masculino, é todo ser que existe, todo ser humano que existe, existente. Então não é um texto só para os homens seguirem e obedecerem, não. O salmista, Davi não é machista ali, não. Ele está dizendo de todos nós, seres humanos, homens, mulheres, adolescentes, criança, macho, fêmea, todo ser humano é bem-aventurado, é muito mais do que feliz.
ele tem plenitude de vida, ele tem prosperidade, e prosperidade não é riqueza, tem muita gente que é muito rico, mas é miseravelmente triste, deprimido, possesso, amargurado. Então não é esse o sentido. Prosperidade é aquilo que a Bíblia nos diz que vem de Deus, para o povo de Deus, que anda dessa maneira aqui. Então está dizendo ali, bem-aventurado, muito mais do que feliz, não é uma felicidade porque você comprou um carro. Bem-aventurado não é esse tipo de felicidade momentânea, que você comprou um carro, ficou feliz, você trocou de casa, ou comprou uma casa, ficou feliz, mesmo ficando muito feliz, aquilo é passageiro. Não é essa felicidade, ou essa bem-aventurança que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala de bem-aventurança, bem-aventurado, de ser muito mais do que feliz, é porque não é momentâneo, é uma certeza eterna que nós temos, de que nós somos plenos, somos prósperos, amém? Temos um futuro eterno diante do Senhor, junto dele. Então, não é só uma felicidade passageira, não é momentânea, por isso que ser crente, irmão, mesmo na luta, no deserto, na tribulação, você tem um sorrisão no rosto, amém? Ou não? Quem está na tribulação aqui, amém, todos nós estamos, aleluia, de uma forma ou de outra. Mas olha para o teu lado aí, vê um crente aí, cheio do Espírito Santo, que tem um sorriso no rosto. Olha aí do lado agora. Cadê o sorriso dele, meu? Pelo amor de Deus. É porque você é bem-aventurado, irmão. Você não vive pelo momento, pelas circunstâncias. Não. Você é um crente cheio do Espírito Santo, que sabe que é bem-aventurado e que sabe que essa tribulação vai passar, igual às outras. Aleluia. Igual a tantas que Jesus já te deu vitória nelas. Então, esse bem-aventurado aqui, o homem, o ser humano, o ser que existe, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda. Ímpios aqui são criminosos, são malfeitores, são pessoas que têm uma conduta que vai contra Deus, eles são hostis a Deus, são criminosos, são pessoas que têm um hábito horroroso na sua vida. Então, esse é o primeiro ponto ali, e esse salmo vai falar um pouco sobre isso, esses aspectos da nossa caminhada, né? Não anda segundo o conselho dos ímpios. Amado, nós estamos no ano de intimidade com o Senhor, amém? E por mim a gente ficava aqui só no louvor, na adoração e cantando um cântico aqui específico, mas a gente precisa dar uma pausa para ter um tempo de palavra aqui, que é extremamente importante para a nossa vida, tudo mais de mais importante. Até fiquei, assim, não acontece muito isso, deveria acontecer mais, não acontece muito, aqui na entrada, eu cheguei muito cedo hoje, porque tinha que ver um monte de coisa aí, foi meio corrido, eu estava na porta ali, e entrou uma irmã, e me cumprimentou, e disse: pastor, como é maravilhoso ler a Bíblia. Não, você... E aquilo me impactou, porque eu vou falar sobre isso essa noite. E se eu precisasse de uma confirmação, Deus mandou, amém? Na porta da igreja, uma pessoa entra e diz assim: olha, como é maravilhoso, pastor, ler a Bíblia. Que maravilha que é ler a Bíblia. E não é ler a Bíblia para ter informação teológica, não é nada disso, irmão. É para conhecer Ele. É por causa dele, é para Ele e por Ele, amém? É para conhecê-lo, é para estar mais perto dele, é para ouvir a voz dele, é para pegar na mão dele, para dançar com ele, é para poder, se alegrar na presença dele, é para ser cheio dele, é para sentir o perfume dele. Eu não leio Bíblia, há muitos anos que eu não leio Bíblia para ter informação para pregar, irmão. Para pregar é fácil, entendeu? Para pregar a Bíblia é fácil, mas eu quero ter intimidade com Ele. Eu quero ouvir a voz dele, eu quero ter a direção dele, eu quero ter o sorriso dele de aprovação, eu quero ter o envio dele, eu quero sentir o perfume dele, amém? Já sentiu o perfume dele? Caminhando, literalmente, estou falando literalmente, eu já senti, e eu quero sentir de novo, Em muitos momentos da minha vida, que eu senti o perfume dele, antes de uma tribulação, antes de uma guerra, antes de uma situação adversa, poder orar e sentir o perfume dele, irmão, é maravilhoso. Da presença, dizendo assim, eu estou com você, eu estou pertinho de você, eu não sou um conto, eu não sou uma alegoria, eu não sou uma historinha, eu sou uma realidade, eu sou Deus que veio para te salvar e para amar, e amou você, e ponto final. Eu estou com você aqui, irmão, isso é o que nós queremos para a nossa vida. Então,
Está ali dizendo ali, o homem que não anda, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ora, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, quais são os conselhos que eu estou ouvindo, que nós estamos ouvindo, que você está ouvindo? Quais são os conselhos? Quem está aconselhando você? Quem você? Você não, quem nós estamos ouvindo na nossa caminhada? Nós somos crentes, somos de Jesus agora, amém? Nós entregamos a nossa vida para Ele. Você cantou aqui esse cântico que tem uma frase tão forte: essa é a minha promessa, gastarei os meus dias, não é? Não é isso que cantou? Você cantou ou não? Você cantou com força, com gás, com energia, eu creio que com fé, e eu creio que com verdade também, essa é a tua promessa, gastarei a minha vida, para te coroar, para te bendizer, para te mostrar, para te servir, entendeu? Então essa é uma promessa muito séria, muito forte, mas cantamos isso e vamos sair daqui amanhã, daqui a pouco, amanhã não vai tão longe a mensagem, calma, vamos sair daqui já, e aí saindo daqui, irmãos, tem como, você trabalha, você estuda, você tem família, você tem pessoas que te cercam, que te rodeiam, que querem te dar um conselho, que querem te dar uma direção, que querem fazer você andar segundo o conselho deles, a palavra deles, a direção deles. Quem será que eu estou ouvindo como conselho, como direção para minha caminhada, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você está andando, amém? Eu estou andando, estou caminhando. E como é que eu estou caminhando? Como é que você está caminhando? Como é que nós estamos caminhando? O que eu tenho ouvido? O que tem sido conselho? O que tem me alimentado no dia a dia? É o YouTube? É o Facebook? E outra coisa, não venha falar para mim, em nome de Jesus, não venha falar para mim, tá? Que você não tem tempo de ler os textos da Bíblia que estão sendo passados. Pode falar isso para Deus, para mim não. Por quê? Porque eu quero te perguntar uma coisa: quanto tempo você fica vendo vídeo no Facebook? Não precisa responder. Quanto tempo você fica vendo vídeo no Instagram? Quanto tempo você fica vendo vídeo no TikTok? Quanto tempo você fica... Fala você para Deus aí, não é para mim não, para você e para Deus. Nem para teu marido, nem para tua esposa. Você e Deus agora. E aí, de vez eu vou falar assim, é muito texto para ler, eu não consigo acompanhar. Irmão, desculpe. Não, eu não vejo vídeo nenhum de lugar nenhum, pastor, eu não tenho tempo mesmo. Irmão, se você não tiver tempo para ler a palavra do Senhor, tudo que você fizer ao longo do seu dia não serve para nada. Serve para você ganhar dinheiro, para você comprar casa, carro, mas espiritualmente não serve para nada. Então, irmão, nós precisamos levar isso muito a sério. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, nós vamos viver andando, ouvindo conselhos de ímpios. Então tem um monte de gente ouvindo conselhos de ímpios. Tem um monte de gente que questiona, é lógico, eu vou ter que comentar sobre isso, questiona dízimo, questiona batismo nas águas, questiona apóstolo, questiona paternidade espiritual, questiona um monte de coisa. E nós estamos ouvindo muitas coisas que são conselhos de ímpios, que Deus não está nisso. Por quê? Porque quando você conhece a palavra do Senhor, quando você tem intimidade com ela, e você não faz dela um livro de informação, mas um livro para receber pão, para se alimentar, e através dele, eu realmente conhecermos a vontade dele, conhecermos ele, usarmos a palavra para podermos nos achegar a ele, porque no fundo, ou no final, o que é mais importante é a experiência com ele, que é o Deus da palavra. Ele inspirou homens para escrever a palavra, e toda a palavra é inspirada pelo Espírito Santo, e liberada, aprovada por Deus. Então, ela é a palavra do Senhor, e para conhecê-lo, para saber a vontade dele. Mas aí a gente vai e abre o YouTube e vê um monte de bobagem, e eu estou sendo aconselhado por ímpios, muitas vezes. Ímpios são homens hostis a Deus, homens que são criminosos, que têm o seu mal, que carregam, e aí, o primeiro estágio, eu começo, eu estou ali andando conforme o conselho deles. Irmão, não tem jeito, se a pessoa não aceitou a Cristo, se Jesus não é o Senhor da vida dela, se ela não está debaixo de uma aliança, se ela não congrega numa igreja, se ninguém conhece o testemunho dela, os frutos dela, irmão, esquece, você não pode tomar conselho com ela. Eu não posso tomar conselho com essas pessoas, porque são pessoas ímpias, pessoas que não têm compromisso com Deus.
Ela pode pagar as contas, ela pode ser bom marido, bom pai, boa mãe, honesta, mas não tem um novo nascimento, não conhecem ao Senhor. Isso para mim não vai trazer nenhum benefício. Então, quando você começa a gastar o seu tempo ali para ver ali a opinião de um, de outro, e você não para voltar para a Escritura, irmão, a Escritura tem resposta para todos os assuntos pertinentes ao homem, ao ser humano. Todos os assuntos, não há, olha para mim aqui, não há nenhuma contradição na Bíblia. Ainda que apareçam espertalhões no YouTube, sei lá onde, falando que existem, não há contradição na Bíblia, não há contradição nos evangelhos, não há. E você pode trazer elas, a gente pode sentar e a gente pode descobrir junto que não há contradições na Bíblia, não há erro na Bíblia, não tem. Eu sei que você está pensando assim, mas eu vi o cara falar, a gente tem resposta, a Bíblia tem resposta para isso também. A Bíblia, ela vai se revelando, o cara lê uma coisa no Antigo e ela só vai ser revelada no Novo, e no Novo você entende. Ou você lê no Antigo e lá para frente, no mesmo Antigo Testamento, você vai ter a resposta daquilo, mas não caia nessa, há erros, há contradições, não existe, não tem, já tentaram, escute, desde sempre eles tentaram anular o poder da Bíblia, declarando que ela tem erros, contradições, nunca conseguiram chegar a lugar nenhum, porque não há, amém? Não há. Então eu tomo conselho aonde? Quem que eu estou ouvindo? Quem que meu coração está ouvindo? Quem que o nosso coração está ouvindo? Para tudo, não, para tudo. Nós tomamos conselho com ímpios. Ou aqui você, não precisa responder, ou aqui você não sentiu alguma dor estranha no seu corpo, e o que você fez? Correu para o Google. Ou não? Não. Você nunca fez isso. Apareceu uma dor esquisita no seu corpo. A primeira coisa que você fez foi dar um Google. Graças a Deus aqui ninguém faz isso, irmão. Aqui apareceu uma coisa, a gente corre para a palavra. E eu não estou 100% inocente nisso. Mas qual é a nossa primeira reação? Tomar conselho com alguém que tem um remédio. E a gente às vezes tem resposta para tudo aqui. Através da palavra do Senhor, que nós temos disponibilidade, nós vamos orar. E através da palavra vamos chegar até Ele. E Ele vai ter uma resposta para nós. Vai ter uma direção para nós. Mas a gente não pode andar na nossa vida tomando conselho. A gente está falando de um ano de intimidade. Como é que eu quero ter intimidade com o Senhor, que me salvou, que me ama, que tem todas as respostas, que Ele me abençoa, Ele já me salvou, Ele já tem me limpado, Ele já me curou outras vezes, Ele já abriu tantas portas, fez tantas maravilhas, e agora eu vou tomar conselho com os ímpios. Teve rei de Israel que fez isso, que não consultou o Senhor, procurou outros caminhos, e Deus, irmão, cobrou isso, trouxe maldição para a vida dele. Então, nessa noite, o que eu queria aqui rapidamente, bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios. Quem nós temos ouvido? E como é que eu vou discernir isso? Através da palavra. Tendo comunhão com a palavra, você vai crescendo na sua parte espiritual e você vai receber uma coisa que é muito importante para mim e para você, que é o dom de discernimento de espírito. As pessoas não têm discernimento. Então, por não ter discernimento espiritual nenhum, elas aceitam qualquer coisa na sua vida. O cara falou uma coisa ali, é legal, eu gostei daquilo. Irmão, não serve para nada para a minha vida. Por quê? Como é que eu vou descobrir isso? Buscando, gastando a minha energia, desejando ter discernimento espiritual. Para saber, isso aqui vem do Senhor para a minha vida. É Ele que está falando comigo. Tem gente que Deus fala com ela e ela não sabe que é Deus. Deus quer te usar, mas você tem... Você não, outras pessoas, você não. Você é uma bênção.
Deus quer usar o camarada, mas o camarada não tem intimidade com Deus, não busca, não está não está mergulhando, não está se aprofundando. E aí Deus quer falar, e aí Deus até fala, mas não sabe se é Deus. E aí sai igual doido, não tem resposta. Às vezes já teve a resposta, mas não identificou, não discerniu que é Deus. Irmão, busque o Senhor. Esse é um ano, irmão, que Deus quer mudar a nossa história, quer mudar a minha história, quer mudar a tua história. Quer fazer algo poderoso, algo novo, quer ter intimidade com a gente. Intimidade não é conhecer texto bíblico, se bem que isso é maravilhoso, você decorar, você ter guardado na tua memória, no teu coração a palavra, né? Como Davi disse, olha, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E aí, às vezes alguém fala assim, mas pastor, todo mundo fala, né, que o coração do homem é enganoso, você já ouviu isso ou não? A Bíblia diz, Jeremias não fala isso? Sim ou não? Esqueceu? Jeremias fala isso, que o coração do homem é enganoso. Sim, mas Davi escreve dizendo assim, eu enchi o meu coração com a tua palavra para não pecar contra ti. Irmão, coração duvidoso, coração enganoso, é um coração vazio da palavra. Sim ou não? Fala alguma coisa aí, irmão. Fala aí em nome de Jesus. Se o teu coração estiver cheio da palavra, ele não é um coração enganoso. Por quê? Porque ele está cheio da palavra. Um coração cheio da palavra não é enganoso. Ele não te engana. Amém? Por quê? Porque está cheio da palavra. Agora, um coração vazio da palavra, aí, esse coração vazio de palavra de Deus, ele é enganoso. Aí a pessoa fica completamente perdida. Então, Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, é possível um coração cheio da palavra, não pecar contra o Senhor, honrá-lo. Amém? Ficar com Ele, ter aliança com Ele, não abrir mão dEle, e estar debaixo da vontade dEle, e viver para Ele de verdade. Agora, eu pego o versículo e fico vivendo assim, né? O coração do homem é enganoso, né, pastor? Eu achei que era Deus, e não era. Aí depois deu errado porque está vazio de palavra. Se tiver palavra do Senhor, teu coração não é enganoso. Fala teu irmão assim, teu coração não é enganoso. Toque em alguém e fala para ele, teu coração não é enganoso. Que ele está cheio da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Profetiza aí pelo menos, ajuda aí, em nome de Jesus. Aleluia. Nem se detém no caminho, bem-aventurado o homem, não se detém no caminho dos pecadores. Pessoas que estão debaixo de sentença, que não alcançaram a salvação, que não conhecem ao Senhor. Está lá, nem se detém no caminho, começa andando, aí vai andando. Aí não acontece nada, e está no caminho do pecado, dos ímpios, e aí está andando aquele caminho, não se conserta, não acontece nada, vai perdendo o temor, vai dar, eu sou espertinho, está dando certo, aí já não está só andando, já para, se detém no caminho dos pecadores, homens que estão debaixo de sentença, homens e mulheres, pessoas que estão debaixo de sentença, não têm salvação, são transgressores, são pessoas assim terríveis, que são pecadores. Outra coisa que eu quero dizer para você, olha para mim aqui, você aceitou a Cristo, você não é um pecador mais. E para você falar, não estou, a Bíblia diz que nós não somos mais pecadores, nós éramos pecadores, amém? Jesus veio e nos salvou do pecado, amém? E nos escreveu nosso nome no livro da vida, apagou todos os nossos pecados. Nós podemos pecar? Claro, pode acontecer de nós pecar, mas não somos pecadores, não estamos mais na prática dos pecados, amém? Nós somos tirados disso, irmão, fomos arrancados das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, nós não somos, está aí dizendo toda hora, sou pecador, pastor, sabe o que é? Sou pecador, não é pecador. Se você aceitou a Cristo como teu único e suficiente Salvador, você não é pecador. Você é um ser humano, lavado, remido, nova criatura, nasceu de novo. Pode, porventura, cometer um pecado? Pode. Acontece? Acontece. Aí nessa hora nós corremos, e é um acidente. Você fica triste. Pecadores pecam, e não ficam tristes. Você não vê de cabeça baixa. Você vê ele, pelo contrário, você vê ele testemunhando, não é? Conhece alguém assim ou não? Que é pecador, que faz mal para todo mundo, que lesa os outros. Aí ele encosta em você e conta com orgulho o pecado que ele cometeu. Tem alguém assim ou não? Conhece alguém assim? Me ajuda aí, pelo amor de Deus, gente. No seu trabalho tem ninguém assim? Que chega em você e conta a noite de adultério que ele teve? Ou não tem também aqui? Tem, pecadores.
que se vangloriam dos seus pecados. Isso são pecadores. Mas quando Jesus vier para eles, eles tiveram uma experiência com Jesus, eles largam aquilo, se convertem e vão ter vergonha de tudo isso. Aí, o crente que anda com Jesus, quando ele comete um pecado, irmão, ele fica mal, dói profundamente, nosso semblante descai, você tem constrangimento até de falar a paz do Senhor para alguém, porque você sabe que você pecou contra o teu Senhor, que te livrou disso, e naquele momento você não conseguiu, e você pecou, e aquilo dói, aquilo machuca, aquilo bate, aquilo te fere, você vai para o chão, se arrepende, chora, e larga aquilo rapidamente, amém? E o Senhor te restaura, e põe de pé de novo. Então você não é um pecador, você na tua caminhada você pecou, mas você não é um pecador. Então, nós andamos, num caminho novo, caminho do Senhor, amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida, aleluia. Isso Ele tem para nós. Nem se detém no caminho do pecador. Irmão, começou andando, aí agora já parou. E está ali, dando ouvido para aquilo. Querido, fale de Jesus. Nós estamos aí debaixo de uma palavra de ganharmos alma para Jesus, pelo menos uma alma para Jesus, um ano de intimidade. Nós queremos isso, eu quero isso. Eu já falei, não quero só batizar nas águas, eu quero ganhar uma vida para Jesus. E nós convidamos e falamos, olha, vem para cá, traz a tua família, você vai conhecer uma coisa diferente. Estamos aí fazendo isso, amém? Isso é maravilhoso, tem que ser, nós estamos fazendo isso. Mas assim, eu falo uma vez, estou lá no meu trabalho, eu falo, eu testemunho, eu dou uma palavra, eu oro, eu convido. Mas quando eu vejo que a pessoa não quer, e ela está no pecado, eu vou orar por ela. Mas eu não vou me assentar com ela, porque a tendência das pessoas é isso, né? Para de evangelizar, para de orar, senta para ouvir as histórias de pecado. Aí aquilo vai contaminando a gente, vai contaminando o crente. Irmão, vai lá, lança semente. Fala de Jesus, faz o convite, mas discerniu, por isso que discernimento é tão importante, discerniu que não é o momento, mas você lançou a semente, mas não é, você viu que não larga aquilo por enquanto, irmão, se afasta, porque senão você vai começar a ficar contaminado, a influenciar, entendeu? E continua orando mais de longe, um outro tempo você vai lá, mas não, tem gente que já para, já senta, para ouvir as histórias de pecado, os testemunhos de pecado, e começa a achar aquilo maravilhoso. E começa a achar aquilo glamouroso, e começa a chamar atenção, e o diabo começa a trazer ali espírito de engano, aí logo está com problema. Então, convidou, lançou, orou, falou, semeou, mas discerniu que a pessoa não está, irmão, dá um tempo, não para no caminho de pecador não é isso que Deus tem para você. Pastor, eu tenho um boteco perto de casa lá que eu quero evangelizar os caras. Mano, quanto rolo já deu no Brasil, quantas histórias. Acho que aqui teve isso. Pastores foram pregar no prostíbulo. Cara, tem umas coisas que não convém pra gente. A não ser que for uma palavra do Senhor, uma coisa assim, vai na boate, jovens vão na boate fazer evangelismo. Se a gente fizer aqui sabadão que vem, vamos pegar o jovem, quem vai de jovem aqui? Eu quero ir. Irmão, se não for algo que Deus realmente, não dá para participar de um negócio desse, irmão, não tem mais, entendeu? Assim, infelizmente, a gente, com a família já é difícil, né? Você vai num almoço, eu já falei umas vezes, eu tentei umas vezes, a família da Michelle reunia toda a Páscoa lá, alugavam casa, e toda a família vinha de cidades de fora, e juntava todos os parentes. Eu fui lá 2 vezes. Na segunda que eu fui lá, eu entrei, e irmão, diante de Deus, eu tentando ser o parentão, entendeu? Tentando me entrosar, assim, de verdade, eu sabe que é verdade. Eu entrei, aí eu fui lá, irmão, tinha uma caixa de som do tamanho dessa parede aqui. Aí os primos dela, e eu fui chegando, fui entrando. Tentando ser simpático, imagina. Ninguém sorrindo para mim, aí eu entrando. Aí cheguei perto dos caras, estava perto da caixa de som. Eu encostei, falei, tudo bem, o quê? E tudo bêbado. O som alto e bêbados não me entendiam.
Aí eu tentando falar, eu te amo, você é meu amigo. Eu olhei e falei, ó, não dá mais, eu não consigo, porque eu não consigo nem cumprimentar os caras, eu não consigo chegar perto. E aí eu parei de ir, foi 2 anos que eu parei de ir depois. Ufa. Aí eu parei de ir, porque às vezes não tem como alcançar, não tem nem como testemunhar, não tem nem como semear. E aí eu parei de ir, né? Então assim, tem lugares que não tem, não adianta você querer falar para mim, não, cuidado, falar para mim assim, Deus mandou eu ir lá. Você é, né, responsável pela palavra que você está dizendo. Então, às vezes quer ir lá, quer ir não sei o que, irmão. Não se detenha, não pare no caminho dos pecadores. É um ano de intimidade, nós vamos semear, vamos pregar, vamos convidar, vamos ganhar almas para Jesus. Olha lá, olha o buraco na parede ali. Depois você enfia a tua cabeça lá naquele buraco. Está meio escuro, mas né, tem essas fileiras aqui, ó, de cadeira, são mais 8 que vão subir lá. Já está lá, 8, está tudo prontinho. É só colocar, já compramos o piso, amém? Aleluia, o piso está lá já. Todo o piso está comprado, está ali dentro já. Então, é só colocar o piso. Então, são 8 fileiras dessa aqui, ó, que vão subir lá para cima, lá. Amém? Não, olha para alguém aí, dá um sorriso, fala, 3 cadeiras lá eu vou encher. Profetiza aí, irmão, meu nome de Jesus. 5 cadeiras lá eu vou encher. Mas nós vamos convidar e vai ser uma bênção. Deus vai mandar, irmão, Deus vai mandar, tem promessa, amém? Mas eu não preciso me deter no caminho dos pecadores para isso. Eu não preciso me perder no processo. Eu preciso ter o quê? Discernimento, em nome de Jesus. Discernimento. Né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmão, começou andando, se deteve, agora já virou mesa. Está sentado agora na mesa com escarnecedores. É muito clara a palavra. Você conhece a palavra escarnecedor? Aqueles que zombam do Senhor, fazem piada com a palavra, piada com Jesus, piada com o Senhor, zombadores. Isso são escarnecedores, é muito sério isso. Né? E está lá, ó, se assenta na roda, ou na mesa, com escarnecedores, com zombadores de Deus. Irmão, esse é um lugar para você correr dele. Não fazer parte, não dar ouvidos. Não comungar disso, não ter comunhão com isso. Não aceitar de maneira, irmão, outra coisa, com todo respeito, eu não gosto, Marcos, olha aqui para mim, Marcos, não é a plenitude, Marcos, não gosto de pregadores que fazem só piada. Eu não gosto de homens comediantes, crentes, que zombam com o Espírito Santo, que usam o Espírito Santo para fazer piadinha, irmão, isso é terrível, isso é diabólico, isso tem consequência. Eu não posso brincar com o Espírito Santo, com o dom de línguas. Eu não posso fazer isso. As pessoas estão zombando do Senhor. Mas pastor, mas ele é legal, tá? Eu dou risada. Irmão, cuidado com o que você está rindo, com o que eu estou rindo. Eu estou rindo de coisas que estão zombando de Deus. E você sabe que você está lembrando aí agora de vídeos que você viu aí, de um comediante que pegou os dons de línguas para fazer uma piadinha. Irmão, cuidado com isso. Não compartilhe isso, não comungue com isso, não tem comunhão com isso não. Isso é terrível. Porque se eu quero ter um ano de intimidade, que eu quero ouvir a voz dele, eu quero ser usado por ele, eu quero ter mais dele, eu quero sentir o perfume dele, eu quero ouvir a voz dele, eu preciso abrir mão dessas tranqueiradas todas, irmão, dessas coisas todas que não convêm aos santos de Deus, aos homens e mulheres que são cheias do Espírito Santo de Deus, amém? Então, cuidado com o zombador, o cara não precisa ser ímpio, não precisa ser mundano para ser zombador de Deus, cuidado com isso. Então, andando, aí já dá uma paradinha, se deteve, começou ali, daqui a pouco está sentado na roda de escarnecedores, zombadores de Deus. Como é que eu identifico essas coisas, então, na minha caminhada? Como é que eu sei? Discernimento de espírito, o que Deus te deu já. Se não deu, busque, para discernir a voz dele. Irmão, não aceite palavras contra o Senhor. Não aceite palavras contra a igreja. Tem problema na igreja? Tem. Mas ela é a esposa do Cordeiro. Ele morreu, pagou preço de sangue para comprá-la. Ele entregou a sua própria vida para remir a igreja gloriosa. Um dia ela vai ser arrebatada. E quando ela for arrebatada, quem ficar vai ver então o caos que é
o terrível que é sem a igreja no mundo. Então, irmão, a igreja tem problema? Tem, mas ela é o que segura tudo. Ela é uma coluna de Deus aqui na terra para abençoar pessoas, para restaurar vidas, para curar pessoas, irmão, para restaurar, sabe, o perdido. Eu era e através desse lugar, de uma casa séria como essa, é que a minha vida foi transformada, foi mudada. Ah, foi Deus que fez? Foi. Mas sem a igreja, sem congregar, sem estar aqui dia a dia do seu lado, caminhando com você, aprendendo com você, sendo ministrado com você e por você, eu não estaria aqui hoje, irmão. Esse dia eu estava aqui no louvor, aqui no meu cantinho ali, e Deus me deu uma visão. Deus me mostrou as irmãzinhas da dança, saindo aqui do altar, ó, e com seus véus no meio da igreja, e tinha cura, e tinha libertação, e tinha batismo do Espírito Santo. Eu creio nisso, em nome de Jesus. No dia que eu vi isso, não aconteceu. Eu ia sair do meu lugar e ia falar, Keila, cara, Deus está dando uma direção aqui, vai, faz isso aí. Mas eu não tive na hora a última voz de Deus, falar assim, ó, vai e faz. E eu me segurei ali então. Mas é isso, irmão, nós temos autoridade, unção para ministrar com os irmãos e liberar uma palavra, entendeu? A igreja é poderosa, ela é gloriosa, irmão, ela é cheia do Espírito Santo, aleluia. Jesus, humanamente falando, já cumpriu o papel. Ele disse assim, agora vocês vão e façam, aleluia. Eu dou poder, dou autoridade, dou unção, dou dons, dou fruto, então vocês vão fazer agora. Então eu tenho que fazer, mas para fazer, eu preciso conhecer Ele, irmão. Conhecer Ele através da palavra dEle. Aí, Deus continua, verso 2. 2, rápido, aleluia. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Antes, né? Não faz isso, não anda, não se detém, não se assenta. Antes, ou seja, ao contrário do verso 1, do que, né? Está no verso 1 lá, ao contrário disso, tem o seu prazer. Então, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém, né, nos pecados dos pecadores, e não se assenta com escarnecedores, zombadores. Antes, ao contrário disso, tem o seu prazer na lei do Senhor. Ao contrário de tudo isso que o verso 1 fala sobre algumas pessoas, né, fazem, e tem lá um bem-aventurado que não faz isso. Antes, esse bem-aventurado, muito mais do que feliz, próspero, tem o seu prazer, tem o seu deleite, sua maior alegria, sabe, prazer. E o nosso prazer hoje, o meu prazer, não o seu, aonde está o meu prazer hoje? É sentar e pegar um celular e ficar ali, eu vou repetir, e ficar ali. Tem gente que fica ali 1 hora, e às vezes eu tenho sido ministrado pelo Senhor, às vezes eu fico, e quando eu me pego, que eu percebo que eu estou ficando muito, eu fico lá 15 dias sem entrar em Facebook e Instagram. Eu pego meu Instagram, eu pego meu celular, na hora que eu vou abrir alguma coisa, eu paro e digo, não, vai ficar 15 dias sem. Porque isso aqui não pode me dominar. Quando eu percebo que está me dominando alguma coisa, eu tomo muito café, eu gosto de café. E gosto de café aqui? Ufa, aleluia. Café. Certeza que João Batista bebia café lá. Faltou escrever lá, mas devia beber café. Profeta tem que beber café, irmão. Você tem que beber café. Quem é crente tem que beber café e um bom café. Aleluia. Pastora Marluz tem um bom café. Pergunta para ela, tem umas dicas boas de café para você depois. Com açúcar, aleluia. Glória a Deus. Com açúcar, glória a Deus. Mas teve uma época que eu estava assim, muito. Aí eu parei. Fiquei 1 ano sem beber café. Que meu Deus. Que tribulação. Mas eu falei, Deus, isso aqui não me controla, não me domina. Então, percebeu que alguma coisa está te dominando, irmão? Deus te deu unção para dominar sobre tudo isso. Não é mais forte que você. Por quê? Porque dentro de você habita o Espírito Santo. Aleluia. O Deus que habita dentro de nós. Aleluia. Ele é o mais poderoso. Contra ele ninguém pode. Nenhum vício permanece, nada. Por quê? Porque em você habita o mais poderoso. Não, fala aí, profeticamente, bate no peito e fala assim, ó, ele habita em mim. Nada me domina, porque ele habita em mim, irmão, em nome de Jesus. Então faça isso, está dominando, irmão, joguinho,
pelo amor de Deus, desinstala essa porcaria do seu celular. Está tomando uma hora brincando da sua vida. E aí você vai, não consigo ler Gênesis capítulo 1 e 2, é muita coisa. Como assim é muita coisa? Pelo amor de Deus, eu li Gênesis 26 dias, deu 5 minutos. Acho que deu 7 porque eu fui buscar 3 palavras que eu fui estudar lá o que era. Irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu quero mais intimidade, eu quero ter Deus, eu quero ouvir a voz dEle. Estou falando de mim, mas você também quer isso, em nome de Jesus. Você não quer viver uma vida só para servir, para dançar de qualquer jeito, cantar de qualquer jeito, pregar de qualquer jeito. Não, eu quero tocar de qualquer jeito. Não, é tocar com unção, dar um acorde e vir cura para a igreja. Como? Amando a palavra, me deleitando, o meu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Davi amava a palavra do Senhor. Ele tinha erros? Tinha. Ele falhou? Falhou. Mas ele amava a palavra do Senhor, assim como ele amava e tinha como primazia a presença do Senhor. Não tem como eu amar a presença sem conhecer a palavra dele. Eu só vou ter mais da presença dele na minha vida conhecendo a palavra dele, porque através da palavra dele, que é a palavra dele, eu vou conhecer mais ele. E eu vou orar mais a Ele, eu vou ter intimidade com Ele, eu vou ouvir a voz dEle. Irmão, nós precisamos entrar nesse lugar urgentemente, de ter o nosso prazer na lei do Senhor. Eu já falei aqui algumas vezes, vou falar de novo. Quando eu me converti, eu vim de um lugar horroroso, eu era cabeludo, e eu só falava em gíria, né? E, acho que cadê a Luz, está aí? A Luz conhece lá o irmão do Ricardo, né? O irmão do Ronaldo, o Ricardo. Um dia, assim, na igreja, eu comecei na igreja, estava assim, eu e o Ricardo, assim, que é irmão do Ronaldo, que era da igreja. E ele é boiadeiro, amém? Aleluia. E aí eu, assim, com ele, cabeludo, vim de São Paulo, comecei na igreja, e eu fui conversar com ele. Eu falei algumas coisas, e falei assim, cara, eu não entendi nada que você falou. Ele era um boné de cowboy, com camisa xadrez, uma calça, uma botina e um cintão. Ele estava vestido de cowboy. Ele falou, rapaz, não entendi nadinha que você falou. Aí eu falei, tá, desculpa aí, tá, foi mal. Eu só falava em gíria, e palavrão, e coisa terrível. Irmão, eu me trancava no meu quarto. Eu cheguei de São Paulo, irmão, eu uso lente de contato, tá? Aleluia. Então, eu cheguei de São Paulo sem lente de contato. Eu cheguei no fundo, sabe o que é fundo do poço? Eu sei o que é fundo do poço. Eu cheguei sem lente de contato, eu tinha um tênis furado e eu tinha uma bermuda. Hoje eu tenho 3 bermudas, eu acho. Mas não, eu tenho mais, tô brincando, tenho mais, tô brincando. Sou brincadeira. É só para você rir, só aí, para pegar você, só isso. Eu tenho mais. Eu tinha uma bermuda, uma camiseta, e um tênis furado. E eu não tinha lente. Aí comecei a ir na igreja, daquele jeito, mas eu queria, você estava na frente, e tinha um irmãozinho que um dia viu assim, você tem Bíblia? Eu falei, não tenho Bíblia. Eu vou te dar uma Bíblia. Eu pensei, vai vir uma Bíblia pretona, assim, aquelas letronas gigantes, né, cara? Eu sem lente, imagina como é que eu vou ler. Ele me deu uma biblinha desse tamanhozinho assim, aquelas de couro antiga, que tinha um zíper assim, aquele lateral era rosa, e tinha um zíper. Irmão, a letra daquilo era minúscula a letra. Aí eu comecei, me trancava no quarto, abria a Bíblia e enfiava na minha cara assim, e ficava em pé lendo. E lendo. Irmão, tudo que não prestava foi saindo. Porque a palavra foi entrando. Aí eu chegava no culto, pastor Saul pregando, ele ia falar assim, lá em 1 Coríntios, capítulo... Eu na cadeira repetia o texto, já falava o texto antes. E aí ele falava outro texto, eu falava antes ali na cadeira. Às vezes estava do lado de alguém, aí a pessoa olhava assim, você conhece a Bíblia? Eu falei, conheço? Não, eu estou lendo, cara, eu estou lendo. Eu me tranco no quarto, estou lendo. Lia 10, 15, 20 capítulos da Bíblia. Meu Deus, como eu quero fazer isso hoje. E aquilo, irmão, a palavra foi entrando. E aquilo foi me lavando como vocês são lavados pela palavra que eu tenho dito para vocês. E aquilo foi limpando, foi arrancando, irmão. Foi arrancando a gíria, foi arrancando o palavrão, foi arrancando tudo, foi arrancando o cabelo, foi arrancando tudo, irmão. Porque a palavra fez isso. Através da palavra eu fui conhecendo a vontade do meu Senhor. E aí, não era só no texto, não era só aqui no livro que eu lia. Eu comecei a ouvir a voz dele aqui. Lembra, eu cortei o cabelo, era até assim na cintura, aqui embaixo, grandão.
né, não estava tão lindão, não, estava meio feião, tal, mas tá tudo bem. Né, e eu cortei ele. Quando eu fui cortar, né, eu ouvi uma voz. Eu estava arrumando o cabelo no espelho e eu ouvi uma voz: amanhã você corta o teu cabelo. Aí eu fui pro cabeleireiro, segunda-feira e tal, e cortei até aqui. Parecia uma boneca sei lá, do moranguinho. Cabelinho aqui, ficou assim aqui. Aí eu cheguei em casa e tal, eu estava lá, e eu fui tomar banho, fui pentear o cabelo depois que cortei, e eu olhei no espelho assim, ó, o cabelo cortado até aqui, eu ouvi a voz deles assim: não foi isso que eu mandei você fazer. Tipo assim, essa porcaria aí que você fez? Cara, me respeita, eu sou Deus, uma coisa horrorosa dessa. Mas eu ouvi claramente a voz dele: não foi isso que eu mandei você fazer. Ouvi aqui, ó. Porque não é, chega um ponto, irmão, que transcende daqui. Você começa a ouvir aqui, Você está andando. Eu estava andando na rua Amazonas esses tempos atrás. Fui atravessar uma rua, tinha um farol, fui atravessar a rua. Né, no meio da travessia do cruzamento, eu ouvi uma voz: tem uma pessoa agora amaldiçoando a tua vida. Quando você atravessar a rua, começa a orar. E mostrou a pessoa, e abençoa a vida dela. E decreta novos decretos em cima dos de maldição que estão agora lançando em você. Aí eu fui na calçada, atravessei a rua e fui. Eu te repreendo e fui orando ali, em voz audível. Quem olhou falou: tá louco, tá doido. Mas eu sabia que eu tinha ouvido uma voz. Porque sai daqui, não fica só aqui. Aqui é maravilhoso, ele fala muito comigo aqui, fala com você aqui. Mas chega um ponto que a intimidade, irmão, faz você ouvir a voz dele aqui. Tudo baseado nisso aqui. Amém? Nada fora daqui, não é loucura, não tem coisa, não tem. Não vai vir uma voz dizendo assim: você pode pecar, adulterar, não pode, irmão, não pode, não tem isso. Né? Uma vez eu estava numa reunião de oração, uma intercessora, que eu amo muito, a vida dela, e vem cá, vamos orar aqui. Eu estava no pátio da igreja e eu entrei. Quando eu entrei, a irmãzinha: tem uma irmã jovem aqui, que ela quer casar. Mas o rapaz que ela quer casar está noivo de outra. Eu já travei. Falei: e aí? Vamos orar para Deus acabar lá, para ficar aqui para cá. Eu falei: o quê? Falei: não, de jeito nenhum. Saí pela porta e fui lá no pátio. Falei: não, eu não oro por isso. Você está doido, irmão? Te amo, irmão, mas eu estou fora disso aí. Isso é macumba, irmão. Você não tem Deus disso aí. Não, mata lá, Senhor. O Senhor abençoar aqui, irmão, pelo amor de Deus. Tem muita coisa que você sabe que Deus não tem parte, nem ora, irmão. Não precisa nem orar. E nem fala com o AP, aleluia. Não vem falar, não usa de migué, não. Não vem com miguezinha, pastor, eu senti de Deus. Se for pecado, irmão, não tem. Amém? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o nosso prazer. Tem muita coisa para falar, mas eu vou parar, porque senão daqui a pouco eu vou ser cortado aqui. Amém? Continua só para a gente, mais um pouco, para a gente ler o Salmo. Pois será como a árvore plantada, essa é a melhor parte do texto, mas vai ficar para outro dia. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual, esta árvore, dá o seu fruto no seu tempo. Talvez você leia isso e pense assim: vai ter uma época que eu vou dar fruto. Não é isso que o texto diz. Essa árvore aqui, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro das águas. Essa árvore é você. Amém? Quero liberar a palavra para você. Eu vou repetir, eu quero liberar essa palavra para a tua vida e para a minha vida. Essa árvore é você, plantada junto ao ribeiro das águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo. Qual é o seu tempo de dar fruto? Toda semana, irmão. Todos os meses. Não vai ser um tempo só específico, não. Essa árvore que é plantada junto aos ribeiros das águas dá fruto continuamente, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará, em nome de Jesus. Meu querido, lá em Marcos capítulo 12, lá em Mateus capítulo 21, fala que Jesus veio e deu fome nele, olhou, tinha uma figueira cheia de folhas, e ele foi lá buscar um figo para comer e não tinha, ele amaldiçoou aquela árvore, ela secou. Você não é esse, você não é essa, você é uma árvore plantada junto a ribeiros. Na segunda-feira você vai dar fruto, em nome de Jesus.
Na terça-feira não será um dia de esterilidade, você vai dar fruto em nome de Jesus, eu vou dar fruto, né? No fim desse mês, você vai ter muito fruto em nome de Jesus. Você não vai ser alguém que em um tempo específico, não é isso que o texto diz, dá o seu fruto, porque esta árvore plantada junto aos ribeiros das águas, vai dar fruto sempre, não é só folha, ela tem folha, mas ela tem fruto. Esse é você, essa é você, irmão. Tenha o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei, medita dia e de noite. Você é uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e vai dar fruto, e muito fruto, em nome de Jesus. Suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Recebe no teu coração essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu queria muito fazer um apelo, não vou fazer. Eu tenho uma direção para fazer um apelo, não vou fazer. Fique de pé só no seu lugar aí. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos declarar essa palavra para o povo do Senhor, ó Deus, para todos nós, nossos caminhos, ó Deus, as nossas vidas são do Senhor. Tudo que nós mais almejamos, e o Senhor conhece o nosso coração, é servir ao Senhor, é dar um testemunho vivo, poderoso do Senhor Jesus, é honrar o Senhor. Nós não queremos, ó Pai, entrar, ou ouvir, ou dar crédito aos conselhos dos ímpios. Eles não têm absolutamente nada para nos ensinar, para ministrar sobre nós, para nos ensinar nada, Pai. Eles não têm nada. Dá discernimento espiritual para a tua amada igreja, em nome de Jesus. Livra a tua igreja do laço, ó Deus, dos falsos conselhos, de conselhos de ímpios, em nome de Jesus. Livra, dá discernimento espiritual. Senhor, não permita que a tua igreja, Pai, se detenha no caminho de pecadores. Eles não têm nada para nos oferecer. Nós queremos ganhá-los para o Senhor. Queremos arrancá-los das trevas, debaixo da palavra do Senhor, ó Pai, enviados pelo Senhor, arrancá-los, sermos instrumentos para ganharmos eles para o Senhor Jesus. Mas nos dá discernimento do tempo que temos que ficar ali, Senhor, para no tempo certo sairmos dali e não sermos pegos no caminho dos pecadores como eles estão, ó Deus, em nome de Jesus. Não queremos, ó Pai, nos deter, ó Pai, nos assentarmos nas mesas dos zombadores. Não queremos comungar, ter comunhão com quem zomba do Senhor, ó Pai. Não queremos ter parte com isso, em nome de Jesus. A tua palavra é séria, ó Pai, o Senhor é sério, o Senhor é poderoso, o Senhor é santo. Pai, que haja temor em nosso coração, reverência ao Senhor, ó Pai, em nossos dias, que haja, Pai, mesmo uma vida, Pai, de santidade, de temor ao Senhor, em nome de Jesus. E nós certamente teremos então nosso prazer na lei do Senhor, aleluia, aleluia. E é ela que nós vamos, ó Deus, é nela que nós vamos nos deitar, nos debruçar, é nela que nós vamos meditar, Senhor. É ela que vai falar conosco, que vai nos limpar. É ela que vai nos curar, que vai trazer libertação para nossa mente, Senhor. Toda a mente aqui, põe a mão na tua cabeça aí, irmão, na tua mente aí agora. Toda a mente está sendo atacada aqui, bombardeada por dardos, por sugestões demoníacas. A palavra do Senhor é que toca na sua mente e transforma a tua mente, liberta a tua mente, em nome de Jesus. Nosso coração, nossos sentimentos, tocado, coração cheio da palavra do Senhor, não é enganoso, aleluia. Oh, quando Ele falar para a gente, Ele vai falar cheio da palavra do Senhor, aleluia, não seremos enganados. Pai, dá discernimento espiritual para a tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Oh, que nós possamos florescer, ó Pai, estar plantados junto ao ribeiro das águas, em nome de Jesus. Ó Deus, dar fruto, muito fruto, não só de folhas. Não seremos, ó Pai, árvores cheias de folhas, mas teremos fruto do Senhor em nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E tudo que a tua igreja fizer na segunda-feira prosperará, Pai, em nome de Jesus. Na terça-feira, ó Pai, eles vão prosperar. Por toda a semana eles vão prosperar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você, amado. Aplauda o Senhor Jesus aí.